Discurso número 18 do livro de ouro de Saint-Germain. O título é Atividade Sul-Americana. Ele vai falar sobre o continente sul-americano, né? Saint-Germain, invocação. Ó tu, poderosa presença iluminadora que eu sou, com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de tua presença e recebemos para todo sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, as quais mantém tudo autossustentado. Sabemos que só existe uma presença, e eu sou essa presença de toda atividade, de toda sabedoria e poder. E na liberdade dessa poderosa presença, nós permanecemos serenos, impassíveis no meio de todas as coisas externas que parecem indicar o contrário. Mantenho-me sereno em tua grandeza eterna. Suplico teu grande domínio no lugar que ocupo. Permaneço na radiação do Deus eterno, olhando-te sempre em plena face. Trago-vos saudações da grande hoste, como também suas bênçãos, pelo entusiasmo feliz que se estabeleceu. Nós nos esforçaremos por preservar-vos nesse entusiasmo jovial como o centro dessa radiação, porque todos os estudantes hão de senti-lo e exercê-lo. Bem mais do que se previa para essa semana foi realizado, e nós nos regozijamos grandemente convosco. A bênção amorosa de um estudante para com o outro é muito recomendável, e esse simples acontecimento lhe abrirá amplamente a porta para que recebam a abundância que lhes é destinada. Discurso. Eu teria grande satisfação se cada um dos estudantes, especialmente nessa época, empregasse com todo o entusiasmo possível a seguinte afirmação: eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu adoro essa frase. Eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. E eu, Catarina, fui pesquisar, né, no dicionário a palavra opulência, porque ela não é uma coisa muito comum de ser usada, e opulência é riqueza, né, é abundância, a opulência de Deus. É muito mais do que em termos monetários, assim, financeiros e ouro, essas coisas, né? A opulência é uma coisa volumosa, assim, que se dá de forma natural. Desejo esclarecer que, quando há um grupo de discípulos trabalhando em harmonia, segundo o mesmo princípio, se eles empregam essa afirmação, não só trazem para dentro do seu mundo o uso dessa grande opulência, como beneficiam os outros colegas com as mesmas bênçãos, porque eu sou a presença em cada um. Isso constitui enorme poder de cooperação. Os discípulos que mantêm entre si a atitude de bênção afetuosa estão realmente aconchegados no abraço da grande presença eu sou. E quando comandam sua ação, estão estendendo aos demais companheiros as mesmas graças e energia que obterão. Essa é a atitude correta que deve ser sustentada, e se for mantida com sinceridade no coração de cada um, a ninguém dos que estiverem dentro desse abraço faltará o que quer que seja necessário. Mas o discípulo que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros, se privará dessa grande radiação e bênção. Entremos agora na compreensão simples da vontade de Deus e do livre-arbítrio. O desejo de Deus é a abundância de benevolência, o legado de cada um de seus filhos. Quando buscais a luz com sinceridade, mediante o emprego da poderosa presença eu sou, é impossível que experimente algo que não seja a vontade de Deus. Como filhos de Deus, a quem o Pai deu livre-arbítrio para que possa escolher, deve compreender que somente a você compete decidir o que deverá atuar em sua vida e em seu mundo, como decorrência de sua direção consciente.
Deus é o princípio de toda a vida e cada filho seu é uma parte consciente, ativa e individualizada desse uno e grande princípio de vida, amor e poder. Deus fez depositário cada um de seus filhos dessa consciência maravilhosa, a qual é onipresente e eternamente elástica, capaz de ser dirigida a um ponto focal, a fim de escrever com pena de luz, ou expandir-se até abarcar a terra. A consciência é sempre dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia estabelecida pelo pensamento ortodoxo de que Deus age segundo sua própria vontade na vida de um indivíduo ou de uma nação. Deus somente atua através da mente de sua própria individualização, que se reveste das personalidades que vedes em torno de vós. Essas personalidades são apenas veículos para o uso e expressão dessa poderosa individualidade que é a vontade de Deus e seu livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação por meio de sua direção consciente. Afirmo a vocês que todas as funções de seu corpo são mantidas através de uma ação consciente, ainda que não possa perceber. Mas à medida que penetrar cada vez mais profundamente na consciência da poderosa presença Eu Sou, irá compreender que é impossível ato algum externo realizar-se sem a ação autoconsciente. Pode comprovar isso de uma maneira muito simples. Se desejar executar uma ação física, mover a mão, por exemplo, essa atividade vem sempre precedida do pensamento de executá-la. De outro modo, a mão não se moveria. O que os humanos convencionaram chamar ação involuntária é o que os ilude na compreensão do seu próprio ser. Deve aceitar essa singela explicação e nela meditar frequentemente, pois isso afastará da mente qualquer obstrução. Sois seres autoconscientes, dotados de livre-arbítrio, e isso é verdadeiramente de importância vital para todos os discípulos. A presença individualizada de Jesus, o Cristo, foi centro das reuniões dessa semana. Em uma delas, manifestou-se sob a forma da árvore da vida, sendo cada estudante um ramo. Em outra, apresentou-se tal como um pilar de irradiação deslumbrante, em sua forma pessoal visível. Na primeira vez, sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível, e isso sem mencionar outros mestres da hóstia ascensionada que se achavam presentes, como Nada, Sha'ara, Lanto e eu. Desejo dizer a este grupo de discípulos abençoados com a rosa mística no centro de seus corações que a todos encerro alegremente no meu abraço afetuoso para que possam usar e inalar a radiação de meu ser. Eles têm liberdade e domínio ao seu alcance, desde que se firmem nessas instruções e as apliquem. Além disso, quero que os discípulos compreendam que a corrente de vida que flui através de sua mente e corpo é sempre pura e inalterada, contendo toda a força, coragem, energia e sabedoria que possam desejar. Entretanto, por falta de controle de seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando inconscientemente essa essência pura com as ideias externas em que tenham fixado sua atenção. Formar o hábito de permanecer autoconsciente de que eu sou a única inteligência em ação naquilo que a mente estiver ocupada no momento, evitará que essa poderosa e maravilhosa corrente de vida venha a ser deslustrada, eu diria desqualificada pelas errôneas concepções da atividade externa da mente. Esse é realmente o segredo simples de toda a perfeição, bastando apenas compreendê-lo. Importante isso, né? Essa vida grandiosa chega ao uso de todos pura e perfeita, mas por falta de compreensão,
a mente externa está constantemente imprimindo-lhe concepções discordantes. E assim os seres humanos transformam sua ação perfeita naquilo que, na atividade externa, se lhes apresenta como limitação e discórdia. Isso deveria mostrar claramente a atividade simples e autoconsciente a ser mantida, a fim de conservar essa vida maravilhosa e perfeita que está constantemente fluindo através de vossas mentes e corpos, em seu estado de pura fragrância. Porque, em verdade vos digo, aqueles que seguirem e conservarem essa ideia verificarão que as emanações dos próprios corpos se tornam mais sublimadas e odoríferas do que as do lírio ou da rosa. Além disso, com a consciência dessa perfeição que flui perenemente para o seu uso, poderão conhecê-la como saúde e beleza perfeita de rosto e forma, até que a sua radiação resplandeça como o sol. Ó, amados discípulos, sendo isso tão simples e requerendo tão pequeno esforço consciente e sustentado, não vale a pena dar tudo o que é preciso de vossa parte para entrar na plenitude desta corrente de vida e receber sua abundância e suas bênçãos? Houve uma vez, na atividade oriental, uma sociedade secreta originária da China, mantida gloriosamente na luz, até que o dirigente da ordem supôs que sua filha, a quem amava profundamente, tivesse sido morta por um inglês num dos saques praticados por tropas de soldados durante a guerra. Não era o caso, entretanto, isso resultou na dissolução da ordem. As representações teatrais de Fu Manchu são relatos do acontecimento para o mundo exterior, mostrando como a luz pode ser desvirtuada por algo que provocou o sentimento de vingança. O ser conhecido por Fu Manchu era, no começo daquela atividade, uma alma bela e admirável. Contudo, os fatos demonstram os estragos da guerra e a falta de controle do pensamento e sentimento no indivíduo puderam acarretar tal distorção na corrente da vida. Em relação à atividade sul-americana, a respeito da qual o presente trabalho focaliza prazerosamente a atenção, tenho a dizer. Até que este foco de radiação começasse, a maioria duvidava, exceto Mestra Nada e eu, da possibilidade de se estabelecer tal foco nesse agitado mundo ocidental. É que eles não sabiam nem conheciam a existência de nossa longa associação, que nunca lhes fora revelada. Assim, assumindo a exclusiva responsabilidade, disse: experimentarei. Tenho agora a cooperação integral de todos aqueles que poderiam fazer objeções. O mestre de Vênus e Lanto também aderiram a nós. Eu lhes disse: chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros da luz. Graças a vós, provei que tinha razão. Agora, naturalmente, peço a todos permanecerem comigo em apoio a essa afirmação. Isso prova que é possível estabelecer-se a poderosa presença ativa em meio a uma tormenta. Sempre o afirmei e por muito tempo estive sozinho, mas a capacidade de assimilação dos discípulos no emprego da presença Eu Sou está possibilitando realizações extraordinárias. E digo sinceramente, para vosso estímulo, que sendo esta maravilhosa condição mantida no ponto a que chegou, não é impossível venham diversos seres ascensionados tomar assento entre vós, visíveis em seus corpos físicos. Isso não é exatamente uma questão do desejo dos discípulos em obtê-lo, depende antes da preparação dos mesmos. Esse bom irmão, até pouco tempo, ignorava isso, mas por 30 anos ele vem sendo preparado para esse mister. Durante a metade desse tempo, sua preparação era levada a efeito no invisível, e foi uma coisa notavelmente bela para todos os que observaram. Discípulo: a noite passada, enquanto eu estava em meditação profunda, ouvi as palavras: na cidade de Delhi. Mestre:
realmente significa na cidade da luz. Discípulo. Na segunda-feira, dia 29 de novembro de 1932, ouvi pela manhã, antes da prática, e hoje novamente, as palavras de Jesus. Estivestes comigo em minhas provações. Agora me verei em minha glória e vereis a recompensa que meu Pai me dará. Mestre, e assim será em vossa experiência externa. As mesmas palavras que Jesus usou em épocas passadas, todos podem empregar e empregarão algum dia em algum lugar com êxito, pois as palavras que ele proferiu em todos os tempos exprimiam vida e continham em si aquela vida ascensionada ou vida perfeita. Pergunta: como está a situação mundial? Resposta: não deverá ter sido tão favorável ao elemento que procurou introduzir-se conforme esperavam. O velho ditado: se der corda em demasia a um bezerro, ele se enforcará, é verdadeiro com relação a certas forças. Muitas vezes, quando os homens pensam ter conseguido uma vitória fácil, o que fizeram foi cavar sua própria sepultura. Foi para mim motivo de grande alegria provar que em terras da América, para a qual desde longo tempo venho trabalhando, havia quem pudesse receber o que estás recebendo agora e agora divulgando. Foram os mestres de Vênus que viram isso comigo há bastante tempo. O campo de ação dos Kumaras era outro, mas agora eles estão atentos a essa realização. Não há irradiação emitida de parte alguma do universo que não seja através de projeção consciente. A radiação das estrelas projetada para a nossa Terra não pode entrar em contato com o orbe sem a direção consciente do ser cósmico, que é a presença dirigente consciente da estrela ou planeta. É essa orientação consciente que faz com que a radiação de um planeta para outro chegue ao seu destino. Mas a radiação, assim dirigida, não leva consigo nenhum aspecto adverso para qualquer indivíduo nesse lugar. As leis cósmicas universais da Terra, que impelem ao desenvolvimento por meio da lei da experiência, encerram em si o que conheceis como resistência. Se não houvesse aquilo que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria esforço consciente, e isso tornaria impossível o progresso dentro do conhecimento, ou seja, o retorno à casa do Pai, de onde se extraviaram os filhos da terra. Resistência nada tem que ver com discórdia. Resistência é uma lei natural. A discórdia é uma criação humana. Não há discórdia no universo, exceto a que a personalidade cria. Adote a consciência. Eu sou a presença governante disso. O desejo se apresenta, em primeiro lugar, na mente. E se adotais a consciência, eu sou a mente pura de Deus, o pensamento é consumido e a mente humana fica inteiramente libertada do desejo. Quando um líquido se precipitar em sua mão, instantaneamente qualificai-o como luz líquida e ele se manifestará como tal. Ordenai para que se manifeste essa qualidade antes do início da precipitação. Um estudante não deveria esperar ver a mesma atividade que outro. Não se deve supor que os estudantes vejam ou sintam do mesmo modo. Não há um momento durante o dia em que não visualizemos algo, porque o poder da visão está agindo todo o tempo. Afaste tudo da mente, exceto a imagem que deseja, porque ela é tudo o que te interessa. Não deixe que a atenção se focalize na vã aparência. Ótima essa leitura, né? Esse foi o discurso número 18 do livro de ouro de Saint-Germain. Muito obrigada. Obrigada, Saint-Germain. Eu sou.